Alô, estamos aqui para mais um vídeo do Contos Maravilhosos. Esse projeto que é apresentado pelo Governo do Estado de São Paulo e pela ArcelorMittal. É uma realização da Cooperativa de Produtores Culturais do Estado de São Paulo e é patrocinado pela ArcelorMittal e pela Belco Becar, através do PROAC. O Contos Maravilhosos tem como objetivo principal estimular e promover o contato da criança com a literatura universal através da contação de histórias. Hoje nós vamos conversar com a Leliane Moreira. Oi, Leliane, tudo bem? Olá, Wagner, como vai? Tudo bem? Olá a todos. Tudo bem, vamos lá. A Leliane é psicóloga, psicanalista e educadora. E ela traz o seguinte tema para a gente. A relação mãe-bebê, o início da contação de histórias. Leliane, vamos lá. Como que você começou a utilizar a ferramenta da contação de histórias em suas atividades profissionais? Então, Wagner, foi muito interessante. Há 35 anos eu trabalho em psicologia e em psicanálise com crianças, com as suas famílias, com os pais. E desde então, a criança traz, né, uma série de histórias do que ela está vivenciando, das experiências, dos medos, dos receios, das alegrias também, é óbvio, não é? E nisso ela traz uma história sobre si mesma. Então, o meu contato com a contação de histórias foi muito através da criatividade das crianças, ao contar as próprias histórias de vida delas e das relações delas com outras crianças, com os amigos, com a família, seja pai, mãe ou mais ampla. Então, a contação de histórias, para mim, tem um sentido de conhecimento da criança e da sua criatividade. E falando, você comentou comigo da afetividade, né? Qual que é a importância da contação de histórias para esse desenvolvimento da afetividade? Então, o que eu penso, Wagner, é assim, a criança, desde sempre, desde o útero, onde ela está com a sua mãe, num sentido mais fusional, ali a mãe conta histórias para aquela criança, né? Histórias sobre si mesma, sobre a vida, sobre o casamento, sobre as relações, sobre a história da família. Ela vai contando, não é? E esse contar histórias permite à criança, mesmo ainda um bebê, não é? Uma compreensão afetiva de que ela tem uma origem, ela tem um lugar, ela tem uma existência nessa história da família que vem antes dela, né? Que vem caminhando. Então ela vai sendo incluída numa história familiar, não é? Que tem uma cultura obviamente estabelecida. Então cada lugar do mundo, né, existem modos de existência, modos de relacionamento, até coisas simples que a gente pode pensar, né? Quer dizer, no Nordeste a gente chama mandioca de macaxeira e aqui a gente chama de mandioca e assim por diante. Então, essas expressões vão marcando também essa relação da criança com a mãe, e a afetividade entra num aspecto de que, assim, a criança se entendendo, não descolada de uma história, mas numa história, ela cria afeto relacional com ela mesma, por um lado, com a mãe, com o pai, com a família em geral, e depois, mais amplamente, com a sociedade. Então, a afetividade da criança é desenvolvida na medida em que ela está num relacionamento que permite que ela seja ela mesma, integrada numa história familiar. Nossa, então, desse ponto de vista, a contação de história para um bebê, ela é de fundamental importância. De fundamental importância. Mesmo se a gente pensar, as cantigas de ninar são uma história, não é? Exato. Então, são um modo da criança construir, né, consigo mesma, não é só consigo mesma, numa relação, essa afetividade e essa troca com um outro que a inclui num modo de ser e de existir. Tá. E nesse processo, então, a gente pode pensar que as histórias do dia a dia, porque você não vai, eu penso, contar a história de Chapeuzinho Vermelho, até pode, acredito. Claro. Né? Mas eu acredito que as histórias do dia a dia, próprias histórias do meio familiar, do núcleo familiar, e isso também faz com que estimule o imaginário infantil já nessa fase. Com certeza, na primeira infância.
Importante isso que você falou, Wagner, na primeira infância. A primeira infância, para nós, na psicologia e também na psicanálise, é do 0 até os 3, 4 anos, né? Então, essa possibilidade de investir na contação de histórias, de investir no brincar, investir em algo relacional, em algo compartilhado, né, permite que a criança desenvolva aspectos do imaginário, da criatividade, da afetividade. Não é? Então, é fundamental. Fundamental. E você, Leliane, você acredita que a criança, já nessa primeira infância, ela já consegue esboçar algum interesse por algum tema, se é que eu posso falar assim? Eu penso que no início são diversos temas que interessam a criança, mas... É muito importante os pais oferecerem também. A diversidade de temas, né? Então você falou, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho. Sim, esse é um tema. Mas também há temas interessantes do tipo, vamos pensar na Rapunzel ou na Branca de Neve, mas se a gente for também no Curupira, não é? Em todos os elementos também da nossa cultura brasileira. Que é muito rico, aliás. Que é muito rico, por sinal, e que muitas vezes a gente perde de vista, não é? Então, a diversidade de possibilidades da contação de histórias e das histórias, e como você falou, as histórias do cotidiano. Então, quando a mãe ou uma avó está lá fazendo um bolo, ela está contando uma história para aquela criança, não é? Então, ela está dizendo, bom, leva quantos ovos, tanto de manteiga, tanto disso, tanto daquilo, e a criança está junto naquela produção de algo que vai ser bom e gostoso, por sinal, não é? Para ela também. Então, o cotidiano também perpassa por contação de histórias, né? Quando o pai chega do trabalho, ele pode contar sobre o seu dia. Não só sobre o que foi difícil, mas também sobre o que foi interessante ou fácil, ou aspectos que ele descobriu de potencialidades dele naquele dia, que ele percebeu, putz, se eu conseguir resolver um problema, não é? Tá. Quer dizer, o cotidiano também perpassa por histórias, também perpassa por um modo, né, de contar sobre si no mundo. Nossa, perfeito. Então, nesse processo de contação de história, ela funciona grandemente para ampliar o imaginário infantil, para alimentá-lo. Exatamente, exatamente. Para alimentá-lo e para permitir que a criança também perceba que no dia a dia, mesmo de um adulto, há histórias, não é? Então, eu, por exemplo, costumo, com as crianças que eu atendo, contar, mas me conte como foi seu dia. E ali a criança conta a partir desse mundo imaginário. Né? Ou seja, ela já, acredito que ela já fantasia um pouco a partir Exatamente, exatamente. Né? Teve um momento, em uma das sessões com uma criança, obviamente guardados aí as proporções da ética, né, e do sigilo, que ela disse assim, eu preciso criar sempre na minha sala um acampamento. Eu disse, como você cria um acampamento na sua sala? Ora, é simples, Leliane, é claro que é simples. Pega todas as almofadas, faz assim com elas, virou um acampamento. Olha que coisa rica isso. Não é? É incrível, isso trabalhando o lúdico. Exatamente, exatamente. E aí a permissão dos pais de que às vezes isso é uma bagunça necessária. Necessária para que a criança possa vivenciar uma história imaginária que ela está criando de um acampamento. Nossa, com certeza. E com relação a trabalhar, Leliane, objetos na contação, né? Eu não falo, de repente, um brinquedo elaborado, pegar uma boneca, ou pegar um carrinho, ou seja, lá o que for, mas de repente trabalhar o lúdico, um objeto pelo outro. Sim. Isso é muito benéfico também. Eu entendo que sim, Wagner. E eu penso como você que não é preciso já ter, o objeto já está pré-definido, como um boneco ou um carrinho. Quer dizer, permitir que a criança crie esse objeto. Né? Então, às vezes, um simples tubo de PVC pode virar uma bela de uma espada, não é? E aí, isso funciona para também criar esse imaginário ou estimular esse imaginário e permitir que essa criança brinque, se divirta e, ao mesmo tempo, crie relações entre o imaginário e o real. Isso é fundamental. E essa relação que ela cria entre o imaginário e o real, através do brincar, então a gente pode entender que o brincar já é um ato de contação de histórias. Sim, sem dúvida, sem dúvida.
sem dúvida. E isso ele pode, de repente, a coisa pode se inverter, né? De repente os pais eram contadores até então, a criança passa a ser protagonista da história. Da história, isso. No brincar, a criança se torna autora. Nossa, isso é perfeito, é muito rico, né? Então, Leliane, e ainda dentro desse universo da brincadeira, da importância do brincar, eu sei que você é mãe, né, e uma excelente profissional. Tem algum fato, assim, da tua vida pessoal que você possa compartilhar conosco, que você vivenciou essa questão do brincar, da importância do imaginário infantil? Compartilha com a gente alguma história. Sim, compartilho sim, Wagner. Eu sempre busquei que meu filho tivesse essa liberdade de brincar, de se desenvolver e de imaginar, de criar. E ele, brincando com um amigo especial, na verdade, em um dado momento, eles brincavam de várias histórias, eles criavam viagens imaginárias à lua, sei lá, em vários lugares. Isso tudo com muitos elementos lúdicos. Sim, sim, eles pegavam mochilas até da escola e se transformavam em aqueles aparelhos dos astronautas e coisas que tais, e faziam as viagens deles com o simples, né? Quer dizer, o lúdico é simples, ele não precisa ser um objeto extremamente especializado para que a criança crie. Objetos simples já permitem que ela crie. E aí, num dado momento em que eles estão lá fazendo essa contação de histórias pelo brincar, eu ouço ele dizendo assim, vamos brincar da gente mesmo agora? E isso soou para mim muito interessante e muito importante, quer dizer, em que sentido? No sentido de que o brincar permite também, não para além do imaginário, para além da criatividade, uma construção de si mesmo. Quem sou eu nessa história? Quem sou eu como autor dessa história? Quem sou eu como protagonista? Não só como uma personagem ou um personagem da história, mas como protagonista da história. E todos nós, seres humanos, precisamos em algum momento sermos autores das nossas histórias, sermos aqueles que a escrevem. E ao escrevê-la, nós nos apropriamos da vida, nos apropriamos das relações, nos apropriamos do mundo. Então, quando houve essa fala do meu filho, eu pensei, nossa, que fantástico, né? Ele está criando uma história de si mesmo, e aí sendo si mesmo. E Leliane, para os pais, para os profissionais que estão nos acompanhando agora, você daria alguma dica, algum conselho de como eles poderiam inserir essa ferramenta da contação de história, talvez já entrando pela leitura? Que conselhos ou dicas você daria para eles, Leliane? Eu fico pensando que um bom conselho seria a permissão, a autorização, né, de que a criança possa criar histórias, e por mais fantásticas que elas sejam, por mais até insólitas que elas sejam, os adultos, os pais poderem legitimá-las, poderem acompanhá-las, poderem entrar nessas histórias junto com eles, né? O mundo da fantasia, do imaginário, é fundamental para o desenvolvimento infantil. Toda e qualquer criança, em qualquer lugar do mundo, precisa desenvolver isso para poder ser um adulto criativo, empático, social, relacional, né? E também numa visão mais coletiva, solidário, né? Então é fundamental que os pais permitam e ao mesmo tempo acompanhem, compartilhem com aquele momento criativo da criança. Muito bom, né? Então nós vimos aqui com a Leliane que não é necessário você ter grandes objetos ou brinquedos bem elaborados ou mesmo um livro em casa, mas basta ter aí um pouco de imaginação e deixar que a própria criança desenvolva a sua história, e isso se torne uma troca entre os pais e ambos se beneficiem disso, né? Exatamente, exatamente. É bem isso, Wagner. Então tá. Leliane, agradeço muito, muito a sua presença aqui com a gente. Obrigado por compartilhar o seu conteúdo, o seu conhecimento com a gente. Obrigada, Wagner, também pelo convite. Obrigada a todos por terem me ouvido, nos ouvido e estar conosco nesse projeto tão importante. Eu agradeço então a presença da Leliane Moreira e a todos que estão nos assistindo. Espero que vocês tenham gostado desse nosso conteúdo e não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho aí. E acompanhe os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.